Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem? Vamos continuar aqui na semana 26, falando da geopolítica, né, da América e da África. Então, hoje a gente termina essa matéria. Nós vamos começar na página 48, tá? Falando ali da América, vamos agora para o continente americano. Nós estávamos falando ali da África, né? O separatismo de Quebec, certo? Gente, a província de Quebec, né, que fica no Canadá, ela foi colonizada, né? Quer dizer, o Canadá foi colonizado primeiramente por franceses e depois por ingleses. Então, no Canadá, nós temos dois idiomas oficiais, francês e o inglês, tá? Houve ali, né, no Canadá, uma questão meio atípica. Por quê? Porque os colonizados, né, eles conseguiram manter as suas tradições, tá? Mesmo sendo dominados por, né, franceses e ingleses. O francês, ele prevalece. Bom, existe a província de Quebec que vira e mexe, eles estão querendo separar a província de Quebec do restante do Canadá para formar um outro país, tá? Quer dizer, é um movimento separatista, gente, que não gerou grandes conflitos violentos, tá? Mas vira e mexe quando um novo governo sobe o poder, porque ali eles são separados politicamente, eles têm uma autonomia política, né? A província de Quebec. Vira e mexe quando ele sobe um novo governante, esse assunto volta à tona. Então, quer dizer, nós estamos falando dessa questão geopolítica. Nós temos no sul, né, dos Estados Unidos, quem fica ali vizinho do sul dos Estados Unidos? O México, tá? Então, ali no México, existe também, né, na fronteira, muitas tensões, certo? Por quê? Porque ali é uma passagem, né, de imigrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Não se esqueçam que o México faz parte da América do Norte, mas ali é a passagem, né? Tem outras, mas ali se juntam. Então, os Estados Unidos, eles têm agido de uma forma muito assim truculenta, violenta, né, com esses imigrantes. Agora então que o governo de Donald Trump está tá no poder, vai ter eleição de novo, então já está fazendo praticamente quase 4 anos, isto piorou, tá? Essa política de imigração, principalmente de latinos-americanos, está muito mais severa. O Donald Trump, gente, ele tenta construir um muro entre os Estados Unidos e México. Já existe um pedaço desse muro que outro governante tentou construir. Agora queria completar o restante. Não é a primeira vez que isso foi para o Congresso, para a votação. Parece que não foi aprovado, né? O dinheiro seria um dinheiro seria muito caro, né? E o Senado parece que não aprovou. Eu só sei que essas tensões são muito violentas. Se você olhar na página 49, né? Você vai ver que tem 3 itens ali que trazem muitas preocupações
para essa questão geopolítica aí no sul dos Estados Unidos, né? A imigração ilegal pela fronteira, tá? Formando redes de tráfico humano, tá? Atuação de organizações mafiosas com ramificações em ambos os lados da fronteira, que controlam não apenas o tráfico humano, mas também o de drogas, tá? E a violência imposta pelas milícias, né? Que agem em território estadunidense, tentando proibir essa imigração ilegal, tá? Eles agem, gente, por conta própria. Isso não é, essas milícias não é o governo, né? E mesmo também do lado do México, são chamados de coiotes, aquelas pessoas que cobram, né, para fazer essa travessia, porque não é só chegar e atravessar, né, gente? Você tem que passar por uma parte desértica do México, e é uma travessia muito perigosa, tá? Então, essa questão dos Estados Unidos, né, a gente fica pensando, os Estados Unidos que explorou tanto a América Latina, hoje ela fecha as portas para esses imigrantes. Essa situação, gente, é complicada mesmo, né? Um país, eu penso assim, também não pode ficar recebendo todas as pessoas a bel prazer. Isso aí existe aspectos negativos para o país, tá? A questão de desemprego, tem a população daquele país que já está, por exemplo, em situação difícil. Então, é uma questão muito difícil de opinar. Por outro lado, você também não vai deixar aquelas pessoas que chegaram ali na boca da imigração totalmente perdida. Mas aquelas pessoas que são pegas, tá, tentando ali ilegalmente, eles são mandados para presídios, né, nos Estados Unidos, até a situação ficar resolvida, e eles são deportados, eles são mandados de volta. Existem depoimentos de pessoas que é um puro sofrimento, tá? Bom, nós temos então a Colômbia, né? Que nós temos ali um grupo terrorista chamado FARC, que era financiado pelo narcotráfico, né? E queriam conquistar o governo da Colômbia para implementar um governo socialista. Para isso, gente, eles faziam sequestro, mortes, é um grupo violento. Hoje, eles já perderam um pouco desse poder todo, mas eles ainda continuam, tá? Não é só a FARC, que é grupo terrorista ali na Colômbia. Nós temos o Exército de Libertação Nacional, que é o ELN, tá? Que também é um grupo muito violento. E atualmente tinham feito, né, um acordo aí com a FARC, o governo, de trégua. Quer dizer, durante um tempo, tá, nós não vamos ter mais tipos de violência. Eu não sei como é que anda atualmente. Eles vivem nas florestas, eles vivem na floresta, tá? Então ali eles não têm uma moradia fixa, mas eles têm um armamento muito poderoso, muito pesado, né? Existem líderes muito bem estruturados, não é qualquer coisa não, tá? Nós temos então a Venezuela. Nós já falamos da Venezuela lá na frente um pouquinho, né? A Venezuela, gente, ela tem um foco de tensão muito grande, tá? E desde a morte, né, de Hugo Chávez,
a Venezuela, ela enfrenta muitos problemas com o atual presidente, que é o Maduro. Então, eles passam por crise política, eles passam por uma inflação muito grande, migração desses venezuelanos para países, né, vizinhos, inclusive o Brasil, tá? E existem aí algumas medidas, porque eles querem suspender a Venezuela do Mercosul, tá? E passam por sanções econômicas também dos Estados Unidos. Essa crise econômica da Venezuela tem também outro motivo, que é a crise do petróleo, tá? A Venezuela, pessoal, tem a maior reserva de petróleo do mundo. Como país, se você pegar uma região, aí nós temos o Oriente Médio, tá? Então, vocês sabem que isso tem uma crise, né? O petróleo não é como antes, porque já surgiram outras fontes de energia, mas ele tem a sua importância muito grande. Então, essa crise do petróleo, né? E todas as outras crises que a Venezuela passa, a produção de barris de petróleo da Venezuela caiu muito. Então, eles também não estão sem oferta para venda. E apesar de que o preço do barril, tá? Então, isso vai gerar a pobreza, né? O PIB da Venezuela caiu, houve uma desvalorização da moeda e uma diminuição do poder de compra. E a Venezuela, o governo da Venezuela, que é o Maduro, ele age com bastante truculência aos seus opositores, tá? Ele não admite oposição, tá? Aí depois, gente, nós vamos então para a África, né? Aonde nós vamos ali para a Nigéria, apesar de a gente já ter falado da Nigéria, existe um grupo terrorista na Nigéria chamado Boko Haram, que é um grupo paramilitar mais violento do mundo árabe, porque o norte da África, gente, ele faz parte do mundo árabe, né? Quer dizer, as influências, religião e tudo mais, tá? Então, lá no norte da África e também na área central, esse grupo tem forte influência, apesar de que já perdeu um pouco, mas ele também age com muita truculência, tá? Houve um conflito no sul da África que morreram mais de 1 milhão de pessoas, e este conflito foi liderado pelo Boko Haram, tá? Então, é muito violento, né? 1 milhão de pessoas. Ali eles têm a tendência islâmica. Vamos, então, para a gente terminar, que é Darfur. A região de Darfur é dentro do Sudão. Se vocês pegarem o mapa da página 53, vocês vão ver que todo esse contorno de linha vermelha são as regiões de conflito. O Sudão, ele foi dividido, então ele ficou Sudão e Sudão do Sul, tá? Então existe ali também muitos conflitos, tá? Civis, internos, tá? Muitas migrações, tá? As pessoas vão se deslocando, né? Aí, por exemplo, no último parágrafo diz o seguinte: a ONU contabiliza uma população de aproximadamente 3 milhões de deslocados da região. É muita coisa, não é, gente? Ou vão para outras regiões ou para outros países. E nós temos, né, outros conflitos também na África,
que depois da Primavera Árabe, não sei se nós falamos da Primavera Árabe, gente, que foi um movimento que teve início na Tunísia, na África, né? E que foi depois se propagando para outros lugares. O que era esse movimento? Eles queriam derrubar ditadores que estavam no poder. Então, na África, nós tivemos muitas mudanças depois da Primavera Árabe, muitos ditadores foram derrubados, saiu do poder, tá? Existem alguns ainda, né? Nós temos aí vários casos que nós já falamos, mas essa Primavera Árabe, ela vai mudar, pessoal, pelo menos a mentalidade de boa parte da sociedade de alguns países, tá? Então a gente termina essa aula por aqui, tá? O que vai acontecer? Eu vou passar alguns exercícios, vocês vão me mandar pelo PV. Então, daqui a pouco eu passo para vocês. Beijos, ok.